Gente, olha só, vamos lá. Primeiro que queria pedir desculpa aí pela situação. A gente está tentando fazer contato com o professor Carlos Henrique. Eu fui até ele tem um estúdio aqui perto, fui lá tentar falar com ele também, mas ele não está lá. Eu não sei o que aconteceu. Também não adianta nem... E o material ele ficou de produzir, mandar pra gente. Aí eu peguei esse material que eu tinha preparado para uma turma que eu dei aula de estatística para administrador. Vocês já estão com a cópia aí desse material, né? Então eu vou trabalhar primeiro as questões de estatística. Primeiramente vou trabalhar umas questões de estatística. Depois eu vou fazer umas questões de raciocínio lógico, só que eu vou fazer no estúdio. Eu não vou poder assim, pegar essas questões de estatística, eu não preparei nada, tem que buscar. A banca que vai fazer a prova de vocês, qual é? Ah, pô, então perfeito. Essa lista aqui são questões todas da Sesgra Rio. E as questões de raciocínio lógico eu não tenho separado, eu tenho que parar para separar. E eu vou para o estúdio hoje ainda, faço essa gravação e disponibilizo no YouTube para vocês, tá? E a gente vai pedir para avisar. Mas eu vou trabalhar agora as questões de estatística com vocês. E logo mais à noite eu vou para o estúdio, faço essa gravação e jogo no YouTube para todo mundo ver, tá bom? Quem tem YouTube? Vai para casa do vizinho ou então vai pro Lan House. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar então? Questão número 1 aqui diz o seguinte: a média das idades de um grupo de atletas é 22 anos. Excluindo-se o mais velho deles, que tem 30, a média do novo grupo formado passa a ser 20 anos. O número de atletas que havia no grupo antes da exclusão do atleta mais velho. Então ele quer saber a quantidade de atletas originalmente, antes da exclusão desse atleta que tem 30 anos. Como é que eu faço primeiro para calcular a média, né? A média, ela é o somatório das variáveis dividido pelo número de elementos que eu possuo. O que eu tenho aqui, originalmente? Eu tenho a média? Tem a média, né? Essa média é quanto? 22. Esse somatório eu tenho? Não. Não tenho, né? Tem o somatório? Não. Somatório de todas as idades, de todos os atletas, eu não tenho. A quantidade de atletas eu tenho? Também não. Essa média é quanto? 22. Qual é a segunda situação? O que aconteceu depois, ó? Ele excluiu um atleta, certo? Então, desses N atletas, foi excluído um. Então, agora eu vou dividir por N menos 1. E esse somatório, ele continua a mesma coisa? Não, porque esse atleta que foi excluído, ele tinha quantos anos? 30 anos. Então, vai ser reduzido 30 anos. Então, eu vou montar uma nova fórmula para a média. E você vai perceber que eu estou trabalhando com duas variáveis aqui. É o somatório e a quantidade de atletas. Ele quer saber esse valor de N. Então vamos lá. A média agora passou para quanto? Passou para 20, certo? Mas nesse somatório, o somatório já não é mais o mesmo. Porque saiu um atleta com 30 anos, então vai ser reduzido 30 anos nessa nova soma. E a quantidade de pessoas que eu vou calcular a média seria 1 a menos. A partir daí fica fácil. Isso aqui nada mais é do que um sistema com duas variáveis. Você vai descobrir uma das variáveis. Vamos lá. Sugestão. Pode cortar o zero? Vamos lá. Zero, esse zero com esse zero? Não, porque tem um sinal de menos. Ah, só MMC. Não pode cortar porque é um sinal de menos. Teria que ser uma multiplicação. Eu vou tirar o valor desse somatório em função de N. Eu posso fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Substituir aqui na próxima e aí fico só com uma variável. Eu consigo descobrir exatamente o que eu quero. Então esse somatório das idades, olha só, média é uma medida representativa de tendência central. É como se
praticamente todos os atletas tivessem quanto? Todos esses N atletas tivessem quantos anos? 22 anos. Então, se são N atletas com 22 anos, o somatório dá quanto? Esse somatório dá 22N. Então, o que eu faço? Vou fazer a substituição aqui. Vamos lá? Então, eu vou ter o quê? 20 é igual, no lugar do somatório das variáveis, das idades, dá quanto? 22N menos 30 dividido por N menos 1. Como é que eu resolvo isso aqui, gente? O famoso multiplicar cruzado, né? Isso aí vocês ainda lembram, né? Então vamos lá. Como é que fica aqui, ó? Posso fazer direto? Olha lá. Esse 20 eu vou multiplicar pela expressão N menos 1. Então distribui. Como é que fica? 20N menos 20 é igual a quanto? 22N menos 30. Vamos lá. 20N de um lado, 22N do outro. Vai dar quanto? 2N para o lado de cá, né? Esse 30 vai para lá. Positivo. Menos 20. 10. Qual o valor de N? 5. Ficou muito direto? Não? Tranquilo? Questão assim que cai com uma certa frequência. Vocês Gran Rio gostam desse tipo de questão de média. Ok? Tem algumas questões aqui, gente, que eu não vou falar da onde surgiu esse macete. Só vou dar um macete. A prova é agora, né? Domingo. Então, eu vou ter que ir hoje para o estúdio fazer umas questões de raciocínio lógico para disponibilizar isso para vocês. Ok? Vamos lá, eu quero saber se tem alguma dúvida aí. Nenhuma dúvida? Como é que você achou esse 10? Entendi. O 2 Não, passou por... 30 menos 20. Isso, 30 menos 20. 30 menos 20. Vamos fazer a 2? Vamos lá. Engenheiro de produção Júnior Petrobras. Isso aí é só... Vamos ler a partir daqui. O salário médio anual pago a todos os empregados de uma companhia foi de 500 e o salário médio anuais pagos aos empregados do sexo masculino e feminino foram de 520 e 420, respectivamente. As porcentagens de empregados homens e mulheres, respectivamente, são... Oi? Isso, infelizmente é a nossa sociedade que é preconceituosa e paga menos as mulheres. E às vezes elas são mais capacitadas que os homens, principalmente algumas características, né? De organização, de cuidado, de zelo. Ok? Mas vamos lá, essa questão aqui é uma questão clássica que cai com uma certa frequência. Olha só, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um salário médio, certo? Geral. Esse salário médio é de quanto? 500. Eu tenho aqui o salário médio dos homens, que é de quanto? 520. 520. O salário médio das mulheres? 420. 420. Qual a diferença aqui? R$100. A diferença. R$100. Ok? Vou dar logo uma macete, tá? R$100. A média, ela quanto mais próxima, eu vou só dar uma explicação rápida. Quanto mais próxima, pera aí só um instantinho. Quanto mais próxima do valor, olha só, essa média aqui, ela está mais próxima de quem? Dos homens ou das mulheres? Dos homens. Isso significa que tem mais homens que mulheres. Então isso aqui é uma das propriedades da média. A diferença é de 100 e essa diferença aqui é de quanto? Essa diferença é de 20. E essa diferença aqui é de quanto? 80. Entre 80 e 20. Isso eu tenho. Só que agora você vai ter que trocar. Porque as mulheres não estão mais distantes da média?
Então, o percentual das mulheres, o percentual das mulheres vai ser o quê? 20 comparado com essa diferença entre as duas médias. Isso dá quanto em porcentagem? 20%. O percentual dos homens, aí troca, tem que trocar, tá? Não esquece de trocar. Dos homens vai ser quanto? 80 comparado com a diferença, que dá quanto? 80%. Esse número já é um número simpático, já deu o valor exato, mas não tem errada, gente. Viu a diferença entre as médias, viu a diferença da média com a média geral, e você troca e compara quanto que é a diferença entre a média geral e a média de cada um individualmente, comparado com a diferença entre as duas médias. Isso vai dar um percentual. Esse 100 que você dividiu aí foi A diferença. esse 100 aí. Isso. Esse 100 aqui, ó. Se fosse 90, seria sobre 90. Sobre 90. Sobre 90. Porque é o seguinte, de 100 de diferença de média, 20 vai para as mulheres e 80 vai para os homens, em termos de quantidade. A situação se inverte. É mais por causa dessa propriedade, tá bom? Se você tiver que fazer cálculo, é mais complicado. Vai... A resposta é a letra D. Resposta, letra D de jeans. Acertei. E terceira abrange o terceiro, quarto e quinto. Terceira abrange o O que é o mais importante na prova? É fazer rápido, né? Não adianta chegar na solução e levar 3, 4 minutos. É muito tempo. Ó, essa questão, ela cai com uma certa frequência. Então, não esquece de trocar, tá? Gente, eu tô meio enferrujado. Eu confesso a vocês que estou meio enferrujado em estatística. Há muito tempo que eu não dou aula de estatística, né? Por isso até que eu pedi para o Carlos Henrique preparar o material. Esse material aqui eu preparei tem o quê? Um ano e meio. Acho que foi a última aula que eu... Vou tirar foto? Foi aqui no múltiplo? Vai colocar no Face? O professor vai ter eleição no TRE, não vai? Eleição não, vai ter posse, não vai? Eu tô de férias. Não fala de TRE, que eu não quero saber de TRE tão cedo. Tô me preparando para... Bastante aula. Não. Vamos para a próxima, gente? Vamos lá? O consumo médio mensal pode ser estimado aproximadamente em... Aqui eu quero o consumo médio. Aqui eu tenho a distribuição de frequência, intervalo de classe. O consumo entre 0 e 50 kW, 8% das pessoas. Entre 50 e 100. Isso aqui vocês já sabem, né? Como é que se calcula a média? Como é que se calcula a média? Vocês lembram? A gente não ensinou isso com fórmula, né? Então, divide, pega o primeiro, faz o médio das duas. A posição, quando você tem uma quantidade mensurável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sabe exatamente o valor de cada um, você pega os dois valores centrais. Mas como você não sabe qual é o valor, por exemplo, esses 8% das pessoas, qual é o consumo? Eu só sei que está nesse intervalo. Eu não posso precisar qual o intervalo de cada um. Então, nesse caso, a posição é o quê? N dividido por 2, certo? N dividido por 2. No caso, quantos por cento tem aqui? Essa soma aqui você vai fazer? Não, né? Tem que dar quanto? Tem que dar 100%. Alguma dúvida aqui, gente? 100%. Vai fazer igual aquele jogador. Qual o segredo da vitória? 80% é determinação, 50% é treino, ele chega já a 1000%. Eu não sei de onde ele tira tanto percentual, não é? Então, a posição... Não, eu estou calculando mediana. Ele quer média. Mas acho que tem mediana aqui, não tem? Vamos fazer a 4 logo? Para não perder o raciocínio. Então, ele quer a mediana, aqui ó, questão 4. Mediana vai ser o valor que vai dividir a série na metade. 50% estará à esquerda e 50% à direita, ok? Então, eu tenho que pegar o quê? 50%.
Vamos lá, 8, vão acumulando, gente, vão acumulando. 8, 20, 52. Aqui passa, não passa? Então vamos lá. Vamos lá, 8 mais 12. 20. Eu tenho já 20% da população aqui, certo? Eu tenho que chegar a quanto? A 50%. Quanto é que falta? Vamos lá, falta, F de faltam. Quantos por cento para chegar no 50%? 30, tá? Só para lembrar, isso aqui é 50% menos 20. Eu tenho que chegar aos 50%. É como se tivesse 100 pessoas em fila. É como se tivesse 100 pessoas em fila. Eu já tenho 20 aqui, não tenho? Eu tenho que achar o 50º, então falta 30. Esse 30º vai ser o 30º da classe seguinte. Eu tenho que ir para a classe seguinte e achar o 30º. Sendo que na classe seguinte eu tenho quantas pessoas? Esquece esse percentual. Vamos lá, para ficar melhor o meu raciocínio aqui, ó. Esquece o percentual. São 100 pessoas. Até aqui eu tenho 20. Eu quero o 50º. Eu quero o 50º. Então, se eu já tenho 20, eu tenho que achar o quê? O 30º da classe seguinte. Ok? O 30º da classe seguinte. Então fica fácil, olha só. A mediana vai estar na classe seguinte. Qual o intervalo de classe aqui? Fala para mim. Esse intervalo eu vou dividir em quantos pedaços? Por quê? Eu vou dividir em 32, porque eu tenho 32 pessoas. Essas 32 pessoas estão em fila. A primeira pessoa dessa classe, ela vai ter 100, que é o limite inferior, mais um pedacinho. Um pedacinho de quanto? De 32. Você vai pegar o intervalo de classe e vai dividir em 32 pedaços. A primeira pessoa, então, tem 100 mais um pedacinho. A segunda pessoa, 100 mais 2 pedacinhos. Ou seja, 32 avos do intervalo de classe. Eu não quero o 30º? Então a mediana vai ser quem? 100 mais 32 avos. 32 avos da amplitude. Só isso. É fácil calcular a mediana, não é? Sim ou não? Mas entenderam a lógica da mediana? A lógica é isso. A lógica é isso, ok? Ok, gente? Posso fazer o cálculo então? Me ajuda que eu não sou bom de conta, de tabuada. Vamos lá. 30, a amplitude é de quanto? De 50. Eu vou dividir em 32 pedaços. Como eu quero o 30º da classe seguinte, então tem que pegar 30 pedaços de 32, que eu vou dividir a amplitude 50. Então vamos lá. Quanto é que dá essa conta aí? 32 é 2 elevado a quinta, né? Então você vai achar a metade da metade da metade da metade. 5 vezes. Melhor fazer a conta. 30 vezes 50. 32 dá 46,8. Aqui. É 146,8. Dá quanto? 146,8. 100 mais. Quanto é que dá? 15. 1.500 dividido por 32? 46,875. 46,875. Isso aqui é aproximadamente quanto? 147. Letra? C. Letra C. Ok? Pelas respostas, você podia saber que está mais perto de 150 É. Isso, ó. É. Olha só a lógica que ele usou e está perfeita, né? Eu não quero praticamente o último. É o 30º de 32. Então ele vai estar mais próximo de quem? Do limite superior dessa classe. Então, entre as respostas, qual que está mais próximo? Na realidade, é a única que serve. O que está mais perto do O 124. dentro Não. da classe. Vocês meio com a 3. Essa aqui é a questão 4. A 3 eu vou fazer agora. Agora tem que lembrar o que é média, que eu já esqueci. O que é média, gente? Me ajuda aí. É o somatório. Primeiro copia aqui que eu vou precisar pagar. Apaga tudo lá.
Ontem a Tijuca estava vermelha e preta Você foi no Maracanã? completa, né? Foi no Maracanã? Foi. Só tinha vermelho e preto. Apesar que a torcida concorrente, né? Só que ela é vertical, né? É vertical. Alguma dúvida aqui, gente? Mediana? Não, vamos para média então? Olha só. Ó, esse cálculo aqui ele serve para todas as medidas separatrizes, né? Que é o decil, me lembra aí, decil, quartil e o percentil. É a mesma coisa. Se você ficar decorando fórmula, você vai ficar doido. É muita coisa para você decorar. Então aqui eu quero a média. Quero a média. Como é que eu posso calcular aqui a média? Vamos lá, a média. Primeira coisa, eu tenho que achar o ponto médio. Vamos lá. Achar o ponto médio. Ponto médio que é o XI. Qual vai ser aqui o valor do XI? Fala para mim. 25. Soma os dois limites, né? Divide por 2. 75. Quanto? 125. Os intervalos de classe são iguais? Não, né? E aqui? Dá 450, 225. 225. E aqui? 400. Vai fazer bastante conta aí, não vai? Você quer um macete para fazer menos, como diz o concorrente, menos conta? Vocês não falam menos conta, né? Olha só. Uma das propriedades da média diz o seguinte. Imagina essa turma aqui, vamos lá. Fizeram uma avaliação e cada um vai ter uma nota. Uma nota de 0 a 10. Aí saiu a média 7. Pô, turma excelente, só gente boa, pessoal estudioso, média 7. E pelo comportamento de vocês, eu resolvi dar mais um pontinho para cada um. Então, a nota de cada um vai aumentar em 1 ponto. O que vai acontecer com a média? Hã? Vai aumentar 1 ponto. Então, uma das propriedades da média diz o seguinte, qualquer valor somado a uma variável, a média também fica somada dessa variável. E se você subtrair qualquer valor, tem que ser um valor constante, tá? O valor que você vai subtrair tem que ser igual para todo mundo. Então, se você subtrair um valor, o que vai acontecer com a média? Vai também ficar subtraído desse valor. E se multiplicar, por exemplo, vou dobrar a nota de todo mundo, o que vai acontecer com a média? Ela dobra também. Se você dividir por 3 a nota de todo mundo, a média também fica dividido por 3. Então, qualquer operação, soma, subtração, multiplicação, divisão, que você fizer com a média, essa alteração, com a variável, essa alteração também, ela ocorre na média. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse valor aqui, ó, eu vou pegar esse valor aqui, esse valor que está mais central, eu vou tirar 125 de todo mundo. Vou tirar 125, tá? Aí eu vou chamar o que a gente chama de variável transformada. Vamos lá. Eu estou transformando essa variável xi em zi. Eu estou tirando 125 de todo mundo. O que vai acontecer no final? A média vai ficar 125 a menos. Sim ou não? Mas ela vai ficar mais fácil de calcular. E no final só corrigir. Só fazer o quê? Acrescentar mais 25. Então, vamos lá. Quanto é que dá aqui? 25 menos 125. 100 negativo, né? E agora? Quanto? Menos 50? Me ajuda, gente. 0. 275. Ok. Agora vamos multiplicar. Não ficou mais fácil multiplicar agora?
Ó, porque a média é o quê? É o somatório de XI, FI. Ou seja, quantas pessoas têm isso aqui? Isso aqui fala de quê mesmo, né? De quê? 1.200 domicílios. Ah, domicílio. São 8 domicílios, esquece a frequência, tá? Porque a frequência ela pode ser simplificada também. A gente vai ver lá na frente. São 8 domicílios com 25 de quê? O que é isso? Ah, de consumo. Com consumo médio de 25 kW, ok? Se são 8 domicílios, então você vai ter que multiplicar esses 8 domicílios, cada um tem um consumo de 25, você vai fazer essa multiplicação, você acha o consumo total desses 8 domicílios. A partir desse somatório aqui do X e FI, você vai ter o consumo de todo mundo, somatório geral. Aí você divide pelo total de domicílios. Quantos domicílios são? 100. Você acha a média. O cálculo é bem simples. Tem uma fórmula aqui, mas isso aqui é lógico, gente. Você vai dividir por quanto? Pelo somatório da frequência. Só que eu não vou utilizar o X, eu vou utilizar quem? O Z. Qual vai ser, então, a média do Z? É o somatório de ZI, FI, dividido pelo somatório do FI. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de quem? Do ZI, FI. Vamos lá. São 8 residências com a média de consumo de quanto? Menos 100. Dá quanto? Menos 800. Fala para mim. 12 com a média de menos 50. Menos 600. 600. Essa conta fácil. Aqui deu 0. Isso aqui é só gato. O pessoal que botou gato em casa não tem nada de consumo. São 40 com 100. Dá quanto? 4 mil. Positivo. 8 com 275. Dá quanto? Multiplicar por 8 é dobrar 3 vezes. Vamos lá. 550. Calma. Faz de novo. Vamos lá. Multiplicar por 8, não é dobrar 3 vezes? Qual o dobro de 275? 550, 1.100, 2.200. 2.200. Faz de novo, olha só. Tá parecendo vascaíno, cara. Faz isso não. Professor, eu pensei na possibilidade de pegar o XI e dividir por 5, já que são todos múltiplos. Será que ficaria mais fácil ou eu me encontraria depois para provar? Não, poderia, mas deixa eu fazer isso na próxima questão que tem um intervalo certinho. Aí você vai ficar perfeito, vai ficar bonito. Mas por enquanto essa aí vamos fazer dessa forma. Pode fazer. Só que no final aí você vai fazer a operação inversa. Não, somar 125 e multiplicar por 5. Você não dividiu, ó, você não tirou 125? Não, tô falando sem tirar 125. Eu dividiria direto. Dividir, pode ser, aí no final você multiplica. Tá? É porque aqui eu visualizei e você fica redondo. Mas tem uma questão aqui que você vai visualizar isso aí de forma tranquila. Quanto é que dá essa soma aqui, gente? Vamos lá, quanto é que dá o somatório de ZI, FI? Quanto é que dá? 6.200 menos... Quanto é que dá? Menos 1.400. Negativo ou positivo? Positivo, né? 4.800. Tá certinho? Tá certinho? Eu não estou conferindo não, tá? Então a média, qual vai ser a média de Z? Fala para mim. A média de Z vai ser 4.800 dividido por 100. Isso dá quanto? 48 mais 125. A média de Z, gente, olha para cá. A média de Z deu quanto? 48. Mas eu quero a média de Z? Quero a média de X. Qual foi a transformação para achar essa variável transformada? Eu tirei 125. Então a média de X é a média de Z mais 125. Porque a minha variável transformada, ó, minha variável Z, ZI, é a variável XI menos 125. Logo, a média de Z é a média de X, ai meu Deus, a média de X menos
125. O que eu quero, então, é a média de x. A média de x é a média de z. 125 passa para lá. 125. Vai ser isso aqui, ó. Vamos lá. 48 mais 125. Quanto é que dá essa continha aqui? 173. 173. Ok? Gente, tem que utilizar essas propriedades até para facilitar. Vale, vale. Eu vou aplicar essa propriedade com a multiplicação. Daqui a pouquinho. Então a questão 3 está resolvida. A 4 também está resolvida. Eu saí um pouquinho antes do... Quem assistiu ao longo com o Carlos Henrique? Era com o Carlos Henrique. Eu entrei de intrometido ali. Eu só fiquei uns 15 minutos. Ele chegou a falar dessa variável transformada? Não. Não falou, não? Tá. E isso em alguns casos até ajuda. Deixa eu subir aqui. Posso subir aqui? É o número... Ah, ele está pedindo o primeiro quartil. A mesma questão. Primeiro quartil da distribuição. Que quartil? Quart. Isso. É. Isso. O que é mediana? Não é metade? É. Quartil é um quarto. Sendo que o primeiro quartil é um quarto. O segundo quartil é a própria mediana, né? 2 quartos, simplificando dá 1/2. Terceiro quartil, 75%. Agora vamos lá. Agora a gente tem que trabalhar o seguinte. Isso vai pedir na prova de vocês? Vai. Mediana, média, isso vai pedir. Com certeza. O que vocês têm que fazer? Resolver rápido. Que moda? Pra... Exercício de moda? Tem moda no... Tá, vou fazer. O que vocês vão ter que fazer? Tem que fazer rápido. Porque é aí que vai separar o aluno aprovado do classificado. É a velocidade de processamento. Memória cache. O que mais? Aumenta a velocidade de processamento. Pessoal... Buffer. Isso aí na minha época isso era questão de certa de prova, né? Mas já esqueci, eu só lembro da memória cache. É. Posso apagar aqui então? Posso? Beleza. Olha só, gente. Primeiro quartil, né? É o Q1. Q1 é um quarto, né? Um quarto de N. Como N é 100%, quanto é um quarto de 100%? 25%. Esquece o percentual, eu quero o 25º cara dessa tabela. Esquece o percentual, eu quero o 25º. Quem vai ser o 25º? Vamos lá. Até aqui eu tenho quantos? Até aqui eu tenho 20, né? Quantos que faltam para chegar ao 25º? Faltam 5. Então, eu vou para a classe seguinte e procuro o 5º cara. Esse 5, então, saiu da onde? Saiu de 25, né? Saiu de 25 menos... Eu já tenho acumulado, já tenho 20 pessoas até a segunda classe. Eu já tenho 20 pessoas até a segunda classe. Para chegar no 25º, eu preciso ir para a classe seguinte. Então, eu vou procurar o 5º. Então, ó, o Q1 vai ser quem? Vai ser o limite inferior dessa classe, certo? Eu vou pegar essa amplitude aqui, ó. Essa amplitude. Vou dividir em quantos pedaços ela? Mesma coisa. Não tem 32 pessoas nessa classe? Então, eu vou dividir em 32 pedaços. Como eu quero o 5º cara dessa classe, eu vou pegar quantos pedaços? 5. É só isso. Precisa de fórmula? Precisa? Não. Você é aluno daqui? É. Da TI? TI. Ah. Vamos fazer essa conta rapidinho? 100 mais amplitude ali de
50 vezes 5 dividido por 32. Me ajuda, por favor. 7,81. 108 aproximadamente. Tem essa opção lá? Aproximadamente 108. Pensei na letra Isso. Teus pensamentos estão ótimos, menino. A. Já sei que tem duas. É, Tá no- vendo? Eu só li no a teoria pensamento. em casa. Tem a apostila da Caixa de teoria. Ó. É isso. Aquela que você comprou na banca de jornal, né? Não, eu fiz o último concurso da Caixa. Tá me ajudando, professor. Se eu vou passar no final para te dar um presentinho. Opa! Final de janeiro, ano que vem, tô aí. Minha camisa já foi GG, agora pode ser G. Essa aqui tá um pouquinho apertadinha, mas eu vou emagrecer. Dieta, professor. Tô. De tanto dar aula. É. Tá correndo na praia. Não. Eu tô correndo de outras coisas. Não tô correndo. TRE. Precisa fazer essa aqui? Terceiro quartil? É? Ó, eu já vou até fazer a resposta aqui. O terceiro quartil Que é 3. é rapidinho. A posição é N dividido por 4 vezes 3. 75%, certo? Quando é porcentagem, já vai direto. Então, lá, 75%. Ai. Deixa eu voltar aqui. É 52. Então, o Q3 vai estar aqui, ó. Até aqui tem quanto? Tem 20, 52. Falta quanto? Faltam 13, né? 13 não. 18. 23. 23. Então vai ser 150. A amplitude aqui é de 150. Divide por quanto? Divide por 40 e pega quanto? Falta aqui quanto, gente, para 52? Quanto eu falei? 23. 23. Pronto, essa conta aqui. Beleza? Ó, a questão número 6 é aquilo ali, ó. Só faz a conta aí.